Olá, saudações, salam! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E você está no canal que fala sobre fé, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões, filosofia e religião, que é o tema de hoje, continuando o vídeo sobre a falsafa. Falsafa é a filosofia islâmica, ou árabe islâmica, e vamos falar dos Failasufs, né? Falasuf, que é o filósofo para o mundo islâmico, né? Então nós já falamos aí a questão das divisões, dos pensamentos, né? Que a filosofia foi herdada aí dos gregos, né? Porque no Islã já tem vídeo aí sobre a história do Islã, sobre o profeta Mohammed, né? Então vocês estão pegando o bonde andando se pegou só esse vídeo, porque esse vídeo aí tem uma sequência. Então voltem nos outros que eu vou explicar a história do Islã e tal, né? Porque naquela época ali inicial, né, da era comum, o normal era o pessoal platônico, neoplatônico, depois voltaram ali o Macedônio lá, que é Aristóteles, né? E aí nós tivemos toda aquela parte da escolástica, a gente vai ver o São Tomás de Aquino, inclusive vou dar uma pausa nessa parte dos islâmicos e no São Tomás de Aquino, inclusive já está em mãos aqui, ó, eu estou relendo uns trechos, né, dessa coleção Os Pensadores, né? Então aguardem que eu vou falar de São Tomás de Aquino e aí voltarei a continuar a falar dos islâmicos, né? Então vamos em parte porque é a sequência desses temas da filosofia. Então a gente viu lá que tinha a Casa da Sabedoria em Bagdá, né, que durante quase 500 anos, né, do século 8, 9 ao 13, né, porque Bagdá foi saqueado pelos mongóis, né, coisa e tal. Então nessa época tinha a Casa da Sabedoria, que é a Beit al-Hikmah, né? Lembrar que Hokmah é sabedoria em hebraico, né? Então, Hikmah é em árabe, né? Então a gente viu isso aí, discutimos a questão do Kalam, né? Que é justamente como chama de teologia, né? A questão da jurisprudência, que é o fiqh, e a Sharia, ou Sharia é a lei, né? Seguindo a lei. E aí a falsafa é a filosofia. Então nós estamos usando muita base aqui da Karen Armstrong, claro, né? Então tem vídeo aí contando a história dos monoteísmos. E aí tem um vídeo específico sobre o Islã, né? História do islamismo. Tem também dica aí de biografia, que é do profeta Mohammed, também da Karen Armstrong. Já tem vídeo da Karen... Aliás, não tem vídeo ainda, mas já comentei en passant o livro que ela chama Em Nome de Deus, que é falando sobre os fundamentalismos. Tenho que reler esse livro assim que eu tiver condições. E já estou com outro livro da Karen Armstrong aqui, né? No final do dica de leitura. Então ela vai falar muito das questões do Deus dos filósofos, Deus dos místicos, né? Então ela vai falar muito isso aqui. Nós vamos voltar, porque a gente leu assim os trechos principais, fizemos os vídeos, né? Judaísmo, islamismo, cristianismo, e agora nós estamos indo por partes, né? Então, diferenciando esse pensamento, os primeiros pensadores, né, do Islã não eram exatamente filósofos igual ao estilo grego, podemos dizer assim, né? Eles estavam juntos com da religião islâmica, né? Dentro do islamismo, que é tudo um conjunto, né? Essa ideia, a própria Karen Armstrong fala, essa ideia de religião que nós temos não existia antes, é uma ideia moderna, porque religião era tudo para eles, né? A ideia islâmica, a religião engloba tudo o que o cidadão faz, né? Essa ideia de cidadão, inclusive, é ocidental também. Mas, então, os primeiros filósofos, nós temos aqui o Al-Kindi. O Al-Kindi, ele na verdade era mais um pensador, no sentido, mais um devoto, né, um kalam, que é mais doutrinário, mais religioso, do que exatamente um pensador, né? Aí o pensador mesmo é um médico chamado Razes, né? E aí ele era aquele pensador que ele era mais filosofia do que doutrina. Então tem uma diferença aí. O Razes, ele era um cara mais polêmico, né? Então, pessoal, não, livre pensar é livre pensar, não é ficar pensando para poder justificar a crença. Interessante que o que os escolásticos vão pensar disso, né? Porque muitas vezes usa a filosofia para melhorar uma lógica, um argumento ali para um debate doutrinário, né? Então tem essa questão aí. O Razes, ele não era muito... Interessante que esses homens da Arábia clássica, né, desses séculos aí, esses polímatas, é isso, eles eram médicos, astrônomos, alquimistas, cientistas, religiosos também, né? Então tinha vida religiosa, liam o Alcorão. Então eram homens assim que tinham, né, não tinha segmentação, né? Eu sou apenas um astrônomo, sou apenas um alquimista, né? Não tinha isso não. E aí a questão do livre pensar dentro das escolas, né? Que tem as escolas de jurisprudência, tem o xiismo e o sunismo, já falou disso, né? A gente falou aí tem até o livro da Ali Kamel,
que vai falar a diferença. Só que não tem essa ideia de heresia, né? Convive todo mundo ali, o sunita, o xiita. Tem algumas diferenças doutrinárias de escola jurídica, né? Alguma leitura, né? Aí eles usam muito os hadis, né? Do profeta Muhammad, né? E aí tem também o sufi, o sufismo, que aí é diferente dos dois, né? Então você tem, mas o sufi não é a ponte, tem uma terceira vertente, né? Agora, existem as vertentes internas dentro de cada um desses aí, né? Então tem as vertentes dentro do Sunni, que é diferente do Egito, é diferente da Arábia, né? Diferente da Turquia. E vai dentro do xiismo também, né? Tem lá os 12 imãs, né? Tem os ismaelitas, né? Então, etc. Tem vários níveis e tem essas diferenças. Agora, a Shia, ou xiita, vai falar que Deus é mais inacessível. Deus é inacessível e você só sabe dele como revelação. E por isso que Deus envia os profetas, os mensageiros, os guias, né? Os homens perfeitos. Né? Vocês tentam ter essa ideia dos homens perfeitos. E aí, por exemplo, lembrar que a fé Bahá'í, né? O babismo, o bahá'ísmo, veio do segmento aí dos 12 imãs, os seguidores dos 12 imãs, dentro do xiismo, né? Então é interessante isso aí. E que cada tradição tem esses homens perfeitos. Né? O homem perfeito é o imã aí no Islã, né? O imã, o homem perfeito. Mas você tem também a ideia do Rebbe, né? Ou o Messias na tradição hebraica. Né? Você tem a ideia do santo, a santo, o beato, né? Na tradição cristã, por exemplo, né? Tem isso aí. Assim como tem os bodhisattvas lá na tradição budista. Então, ou seja, muda apenas os nomes, mas a ideia de avatar, de guru, né? É esse guia que a transcendência, lembrar que o Deus para o Islã, Allah é transcendente, né? E aí ele envia esse profeta para revelar, assim como ele revelou o Alcorão. Então o Alcorão é justamente essa revelação. O Alcorão não é uma criação humana, né? É humano no sentido de que falou, né? Ditou a oralidade, o texto, e aí escreveu, mas aquilo é a palavra de Alá. Né? Então é justamente por isso que a revelação, e por isso que os doutrinários, por isso o Kalam vai seguir mais a ideia religiosa e vai suspeitar, né? E vai suspeitar do pensamento. Né? Mas aí não é que tenha essa ideia de heresia. Essa ideia de heresia é mais uma ideia ocidental, do cristianismo, aí tem, né, o catolicismo romano, o ortodoxo, né, essas questões de heresia. Muito bem, e aí o pensamento de Aristóteles vai entrar na roda, né, assim como Avicena e Averroes, que são dois pensadores filósofos, né, e aí vai tentar entender, só que tem diferença. Por exemplo, de se o universo é sempre infinito, o universo sempre existiu. O universo é que é eterno, então tem essa ideia do paganismo, tem essa ideia, né, do universo que circula, né, que expande e contrai, que tem no hinduísmo, ou o universo foi criado, né? De que forma que ele foi criado? Então tem essa a ideia da criação do nada, né? Ex nihilo, tem no cristianismo, etc. O Tomás de Aquino vai trabalhar, inclusive, né? Tomás de Aquino vai ler Aristóteles aí para debater Avicena e Averroes, principalmente Averroes, né? Então tá uma dica aqui, ó, nós vamos ler desse volume, nós vamos ler o Tomás de Aquino. Bom, vamos dar uma pausa no Dante, né? Mas vamos aqui o Scott e o Ockham, né? Wilhelm de Ockham, que vai falar do nominalismo, etc. A gente vai ver isso aí. Então, o Tomás de Aquino, que veio depois desses filósofos aristotélicos, islâmicos, vai discutir que não, o universo não é eterno. Quem é eterno é o criador do universo, né? Então, e aí como Deus criou o universo, né? Como é que Deus Todo-Poderoso criou o universo? E aí tem as discussões, tá? A partir do nada, né? A partir da palavra, a gente vai ver aí, né, nas nossas leituras do Evangelho de segundo São João, a palavra, né? Deus falou e o mundo existiu. Então a palavra divina criou o mundo, né? Ou seja, o Criador falou e aí aconteceu. Não é isso? Por ela tudo se fez, né? Ou seja, pela palavra, pelo verbo, pelo logos. Aí é o cristianismo, né? Mas aí tem aquela ideia na falsafa da emanação, que também a gente já viu na Cabalá judaica. A emanação é que Deus criou o mundo, ou Allah criou o mundo, emanando de si o mundo, né? Aí tem essa discussão por que ele teria feito isso, né? Por que do perfeito veio o imperfeito, por que do absoluto veio o relativo, né? Então, aí aquela ideia sempre, né, que Allah, ele é clemente e misericordioso, né? Então, se ele criou o mundo por misericórdia, por bondade, porque ele pode criar, então eu só vou conceder a vida para outros seres, né? Então é uma ideia, uma possibilidade aí. Muito bem, e aí o religioso, o fundamentalista, vai ver com certa suspeita esses pensadores, principalmente esse Razes, né, que aí vai ser acusado de Zandaka. Zandaka
é justamente esse livro pensar que pode ser perigoso, né? Então existem várias correntes de pensamento que não gostam, né? Ou seja, várias correntes doutrinárias que não gostam do livre pensamento, né? E aí vai ficar essa tensão principalmente no Al-Ghazali, ou Al-Ghazali, que aí é o tema, né, para o próximo vídeo, que é complexo, né? O Al-Ghazali, que aí vai ter essa tensão entre, vai ser a máxima tensão entre a doutrina, o Kalam, e a falsafa, né? Inclusive, o Al-Ghazali é um grande erudito e deixou ali a doutrina, né? E, por um lado, e foi pro sufismo, foi meditar e tal, e depois ele voltou, né, e voltou com outro pensamento, né, que aí já, né, ele tenta equilibrar ali a doutrina e a filosofia, né, então é porque ele era um cara que tinha uma carreira e tal, e largou mão de tudo para meditar, virou sufi, né. Muito bem, então isso aí vai continuar, né, vai continuar porque, né, vamos falar mais do Averroes e do Al-Ghazali. Vamos parar, fazer do Aquino e depois continua. Aqui tem um monte, ó. Tem mais aqui. Tem mais Averroes, tem Al-Kundum e tem o Ibn al-Arabi. Né? Então é muito 500 anos, né? 500 anos de história aqui só de filosofia islâmica. Muito bem, então, depois, né, do Al-Ghazali vai ter aqui, né, o Tomás de Aquino, está na lista. E aí mais um livro aqui, Campos de Sangue, né, Religião e História da Violência, da Karen Armstrong, mesmo, né, da História de Deus. E aqui ela vai discutir a questão da religião. A religião é que promove a guerra, né, as guerras religiosas, as guerras santas. É a religião que aumenta a violência. Se não tivesse religião, o mundo seria melhor. Esse é um argumento ateísta, né? Um argumento lá Voltaire, que não, a maioria das guerras é promovida por religião. Ela vai discutir isso aqui, né? Desde quando surgiu a religião e tal. Inclusive o início do livro aqui eu achei bem antropológico, lembra muito Sapiens do Harari, né? Lembra muito Deus, que é um livro lá do Reza Aslan, né? Se não me engano aqui, e do Zelota também, né? Que tem um início assim que lembra muito ali o Joseph Campbell, né? Falando dos mitos, né? das sociedades agrárias, né? Das simbologias. Carl Gustav Jung, né? Então lembra muito isso aqui, Reza Aslan mesmo. Ou seja, essa ideia antropológica de explicar por que existe a religião. Então todos começam nessa explicação. Eu acho que o melhor mesmo quem resume melhor e né, se resolve essa questão logo o Sapiens, do Harari, essa questão da sociedade agrária, sociedade de caçadores, né, a questão simbológica e tal. Então, mas agora, aí, continuando aqui na Karen Armstrong, ela vai discutir a questão das guerras em nome da religião. A religião aumenta essa guerra, a guerra fundamentalista é baseada em religião. Você pensar, por exemplo, assim, a Palestina, né, faixa de Gaza, etc. A guerra na Palestina é uma guerra religiosa, é uma guerra entre judaísmo e islamismo, né, igual aquelas guerras lá na Idade Média, nas cruzadas, né, em que era o cristianismo católico romano contra, né, os xiitas e sunitas na Terra Santa. Então era uma guerra basicamente religiosa. Claro que tem esse conteúdo religioso, né, mas são guerras que geopolíticas, poder, né, inclusive os católicos, os cristãos brigavam entre si, né? Então o católico romano invadiu Constantinopla, que é católico ortodoxo ali no século XIII, no saque de Constantinopla, durante a cruzada, né? A gente já viu isso aí, então, ou seja, é religião não, é questão política, é questão econômica, mercantil, né? Então a questão ali no Oriente Médio é a questão de recursos naturais, água, petróleo, terra para plantar. Então o problema aqui é de território, né? É uma guerra por território, é isso que ela vai falar aqui. E aí vai voltar lá na questão da Suméria, nas primeiras formações na civilização da Suméria. Só que a primeira civilização pós-dilúvio, né? Então, ou seja, existiu civilização antes do dilúvio, a gente não sabe como é que era, né? Atlântida, por dizer assim. Mas Suméria é pós-dilúvio, né? Então vai explicar aqui aquelas várias epopeias, Gilgamesh, etc., né? Explicando como é que era a formação das ideias míticas. Inclusive ela fala assim que os mitos não é só uma fábula, mito não é só uma fantasia, o mito vai contar a história de um povo, como esse povo via a si mesmo. Então nisso aí ela é bem Jung, né? Jung não despreza o mito, o Campbell também não despreza o mito, ele vai usar o mito para explicar o povo antigo. Então a gente vai ver que ele vai voltar lá na Suméria, vai explicar aqueles mitos todos lá, a desigualdade, as castas que tinham na Índia e tem até hoje, né? A questão do Islã e dos hindus, né? As guerras que tem lá. Inclusive a gente está vendo as guerras esses dias em Paquistão e em Índia por causa da Caxemira, né? Então, ou seja, essas questões de guerra sempre acontecem. Agora só acontece por causa de religião, né? Então ela vai discutir
justamente isso aí, e vai explicar que por toda a conquista religiosa que teve, das grandes civilizações, grandes templos, né? Você veja aí, os grandes templos que foram feitos, sempre foram feitos com uma certa exploração, né? E nesse ponto aí ela realmente, né, concorda, por exemplo, com Walter Benjamin, ou Benjamin, que escreveu lá na Filosofia da História, falou assim, olha, não há monumento de civilização ou de cultura, né, cultura, que não seja também um documento de barbárie. Né? Isso aí é uma frase do Walter Benjamin, né? Escola de Frankfurt, século XX, vai falar, não há monumento de civilização ou de cultura, né, que é o termo mesmo, que não seja também um documento de barbárie, ou seja, então toda civilização se baseia na exploração, na desigualdade, né? Vai ter uma casta, então as várias castas, e isso é a luta de classe. Então lembrar que o Walter Benjamin é marxista, não esse detalhe é importante aí. Ele falou sobre muita coisa, literatura, arte, filosofia, mas o Walter Benjamin é um marxista nesse ponto, né? Encaixa no que ela vai falar aqui. Não estou falando que Karen Armstrong aqui é marxista, mas esse motor da história vai ter, né? Ela vai explicar que desde que teve um excedente agrícola, algumas classes começaram a ser mais iguais do que as outras, né? Então começaram a exploração do trabalho e aí começou a criar uma casta de sacerdotes. Ela vai falar isso aqui, casta de sacerdotes que foram formando a religião e mantendo o sistema de exploração. Então, nossa, polêmico, né? É um livro polêmico, mas lembro que a Karen Armstrong não está atacando a religião aqui, tá, gente? Ela já começa assim, você sentiu o teor que ela não está aliviando para ninguém, né? Então, fica a polêmica está no ar, né? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.